Pessoal, tudo bem? Como estão? Sou o seu professor Julian, mais uma vez, para uma aula de gestão empresarial. A última aula, eu expliquei para vocês que temos um objetivo geral de apresentar o desenvolvimento dos conceitos, ideias ou definições de ADM, certo? E de gestão até o modelo estratégico atual, tudo bem? Só que para alcançar o meu objetivo geral, o meta, foi criado alguns objetivos específicos, que era listar os conceitos-chave, as características e limitações das principais escolas de administração, identificar os fatores da vantagem competitiva das empresas, avaliar a importância das características das escolas administrativas, para que entender o moderno ambiente organizacional e, por fim, analisar um caso de pequena empresa à luz de abordagens à administração desenvolvidas durante o século XX. Tudo bem? E como introdução, eu expliquei o conteúdo, certo? E tinha algumas lições de casa. Lembrando que é muito importante a sua participação e devem enviar comprovante do desenvolvimento das atividades no grupo de WhatsApp, ok? Então, vamos lá. Para dar continuidade, certo? Eu tenho aqui, os primeiros grupos tribais a cultivaram, a terra produzindo excedentes, além do necessário à sua subsistência, certo? Deviam ter um problema sério a resolver. E foi explicado o problema. Com sociedades maiores e mais complexas, novos problemas se apresentaram, onde estocar e como proteger o estoque em caso de ataques de sociedades inimigas, certo? Também esses questionamentos obrigaram os administradores das épocas passadas, a buscarem soluções empíricas, Também foi explicado isso. Então, na história da humanidade, encontramos administradores operando no resultado dessas questões, entre outras, usando a técnica da tentativa e erro, ok? Então, com o surgimento da economia da escala, lembra que foi uma lição de casa também. Durante a Revolução Industrial, os administradores vislumbravam a necessidade de crescimento corporativo. Tudo bem? Assim, a obrigação de orientar melhor os negócios fez com que os estudiosos da administração criassem o quê? Um novo tipo de escola, certo? Não é a técnica de tentativa e erro. Uma vez que o método da tentativa e erro poderia ser fatal para as novas indústrias, ok? Então, foram por isso criadas as primeiras escolas de administração e negócios em universidades da Pensilvânia, que fica nos Estados Unidos, e Dartmouth, antes do final do século XIX. E por volta do ano 1914, já havia registro, gente, de quase 25 escolas, de formação superior em administração no mundo inteiro. Tudo bem? Então, a administração como profissão é uma atividade relativamente nova e os conceitos, ou seja, as ideias, as definições que aqui são apresentados foram criados e discutidos em cerca de 100 anos da existência da administração como ciência, gente, sofrendo transformações significativas
durante esse período até os dias de hoje. Mas como assim como ciência? Porque há métodos, há procedimentos, há regras, não pode ser feito de qualquer forma, entendeu? Porque antes era tentativa e erro. Vamos tentar, se não der certo, a gente tenta de novo. Só que os caras criaram os métodos, e devido aos métodos que foram testados de forma empírica e a 100% ou quase 100% de certeza de ter sucesso se for seguido passo a passo, por isso virou uma ciência, tá bom? Então, nós temos Bateman e Snell, 2006, né? Essa evolução, para os dois, essa evolução da administração pode ser dividida entre duas abordagens, ou seja, duas formas, né? Abordagem clássica, certo? Que abrange o quê? O período entre a aparição da economia de escala, no início da Revolução Industrial, até o início da década de 1950, tá bom? E temos também a abordagem contemporânea. Tá vendo aqui? Abordagem contemporânea e abordagem técnica. Então, essa abordagem contemporânea abrange o período entre a década de 1950 até agora. Então, de 1950 até agora, a gente chama de abordagem contemporânea, certo? E da Revolução Industrial até 1950 era chamado de quê? Abordagem clássica. Tudo bem? Então vamos conferir aqui. Um dos primeiros registros de boa administração se encontra na Bíblia, na história de José no Egito. Embora não existam registros históricos que possam situar o relato dentro da história egípcia, pode ter ocorrido entre os séculos o quê? 18, né? E 17 antes de Cristo, tá, gente? Certo? Só que esse AEC quer dizer o que? Antes da Era Comum, também conhecida como antes do Cristo, ok? Trata-se do relato de um jovem de origem hebraica que aconselha o faraó a guardar os excedentes nos tempos de fartura, 7 anos de abundância para serem utilizados no período de escassez, 7 anos de seca. Interessante, né, gente? Então, agora eu cheguei, né, ao fim da minha introdução que eu passei para vocês, tá bom? Então, é muito importante, né, ter noção da abordagem clássica e também da abordagem contemporânea e qual é a sua origem, né? Devido aos problemas que eu falei aqui em cima, tá tudo bonitinho anotado. Então, creio eu, se alguém lhe perguntar sobre o que foi mencionado aqui, ninguém terá nenhum tipo de problema ou dificuldade para responder, começando pelas perguntas básicas, os problemas que eles tinham, a técnica de tentativa e de erro, depois o surgimento da economia de escala durante a Revolução Industrial, né? E também das escolas de administração e as duas abordagens. Tudo bem? E a sua primeira história que foi registrada na Bíblia, ok? Antes de Cristo. Então, a abordagem clássica, no período do tempo entre a Revolução Industrial até a década de 1950, temos o quê? O começo da administração vista como uma escola. E as principais abordagens que se destacam por surgirem durante essa época foram o quê? As conhecidas como a administração sistemática, gente. A administração científica, a gestão administrativa, as relações humanas e também a burocracia. Olha que legal. Então, o que temos? Administração sistemática, administração científica, a gestão administrativa e as relações humanas e
burocracia, tudo bem? Então, vamos conhecer um pouco mais sobre a abordagem clássica e